Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Hamburgueria PL. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina antes de abrir a lanchonete e também o nosso dia de venda na parte da noite, tá? Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu faço antes de abrir a lanchonete, lavando a chapa. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, detalhadamente, passo a passo. E também eu vou mostrar pra vocês como é o meu dia na chapa, sendo dona, proprietária e sendo chapeira também da Hamburgueria PL. Então vem comigo porque hoje tá bem bacana. E esse dia, gente, é um dia pós-feriado, uma terça-feira. Será que vai dar movimento? Será que não vai dar movimento? Bora descobrir juntas então, né? Como vocês podem ver, já começo lavando a chapa. A chapa, ela tá suja, né? Então eu apliquei um produto mais cedo, durante a manhã, e deixei agir aí durante o dia. Depois desse tempo, eu liguei a chapa para dar uma esquentada ali no produto. Liguei o exaustor também para sugar a fumaça que solta, né? Porque eu não posso respirar essa fumaça, porque ela é tóxica. E depois de fazer tudo isso, né? Raspar ali a chapa. Eu não tô raspando com força, porque o produto já soltou a gordura que tinha ali. E aí eu venho retirando, né? Toda a gordura suja com o rodo. O rodo é de pia, mas eu comprei só pra lavar a chapa. Depois que esquentou a chapa, né, eu venho passando a esponja, uma esponja só pra lavar a chapa. E aí esse produto não pode ficar colocando a mão, tem que usar luva. Mas eu já faço isso há bastante tempo, então acabo que nem preciso usar luva. E aí eu venho espalhando o restinho do produto que tem ali e venho ao mesmo tempo já esfregando. Mas, como eu deixei um tempo ali agindo, o produto, ele já soltou toda a gordura, né? Então, eu só venho mesmo passando a esponja ali pra tirar o excesso que ficou. Depois que eu vejo que já tá bom ali, eu venho esfregando mesmo com a mão e limpando os cantinhos pra não ficar sujo. Aí, eu vou ficar fazendo todo esse processo, né? Que é esfregar e jogar água. Esfregar e jogar água. Por quê? Eu vou jogando água que ele vai soltando ali mais ainda a gordura, né, que fica, porque a chapa ainda tá quente, mas eu já desliguei ela. E aí, nisso, eu vou puxando com o rodo toda a sujeirinha que fica e vou jogando ali do lado, que é um reservatório de gordura. E ele também é um reservatório para guardar a água que eu jogo ali, então eu vou tirando quando enche e jogo na pia. E aí eu fui na pia e peguei mais detergente neutro, né, e passei em toda a chapa. Lembrando que quando você vai limpar a chapa, muitas pessoas gostam de jogar limão. Eu não jogo limão no final para deixar ela bem brilhando, porque a minha chapa já ia estar utilizando ela. Se eu fosse jogar limão, eu teria que jogar água e lavar de novo. Então, como eu já vou utilizar a minha chapa, eu vou simplesmente deixar ela lavada. E chapa, quem tem chapa, quem é chapeiro, quem trabalha com isso, sabe que quando você lava a chapa, você não pode deixar a chapa sem óleo. Então, só de eu estar lavando ela ali, e tem algumas partes que seca muito rápido, ela já quer enferrujar. Por isso, toda vez que você lavar a sua chapa, lavar seus utensílios de ferro, pra não enferrujar, sempre passa óleo. Depois de ter enchido ali o reservatório de gordura, né, eu tiro a água suja, porque tem que deixar limpinho ali também. Porque é onde que vai receber o óleo que a gente vai revender, que é um óleo também que a gente não joga fora, tá, gente? Tem pessoas que compram óleo reutilizado para fazer sabão, para fazer outras coisas. Então, a gente sempre vende o óleo que sobra. Só que como a gente tá com uma produção muito pequena, demora muito tempo para encher o galão de óleo, né? O galão ali, mais ou menos de uns... Eu nem lembro mais, mas acho que deve ser uns 10 litros de óleo ou algo assim. Mas esse processo eu faço toda hora, né? Que é jogar água, tiro o excesso e depois eu venho esfregando. Toda vez que eu esfrego e vejo que tá limpinho ali a chapa, aí eu vejo que a chapa tá ficando mais limpa ainda. E toda vez fica enchendo ali o reservatório e eu tenho que tirar o reservatório de gordura. No caso, o reservatório de água. E tem também os cantinhos, que eu gosto de passar a mão, pra não ficar excesso de gordura, não ficar excesso de produto. Eu gosto de deixar a chapa bem limpinha, por isso que eu passo várias vezes a bucha e passo várias vezes a água ali também, né? Antes eu usava paninho, mas aí eu parei de usar o paninho pra não ficar nenhum resíduo do paninho. E agora eu vou ter que limpar, né, do lado da chapa, vou ter que limpar esse vãozinho ali que fica escorrendo um óleo.
Então, vou fazer tudo isso aqui. Depois de ter lavado a chapa, né, na parte de cima, eu aplico um óleo, né, um óleo limpo mesmo, não reutilizável, né, e espalho por toda a chapa, porque assim que eu lavo ela, ela já começa a querer enferrujar, porque é normal, porque é ferro, né. Você vê que ela começou a ficar meio douradinha ali, então é por isso, porque ela quer enferrujar. Tem gente que joga limão, mas como eu já ia utilizar ela, eu jogo óleo. Depois de ter feito isso, né, agora eu vou limpar do lado ali da chapa. E também eu vou limpar na parede, porque a parede não mostra aqui no vídeo, mas a parede estava cheia de gordura, literalmente. Porque, gente, vai espirrando, né? Gordura, porque eu jogo carne, jogo ovo, os hambúrguer também, querendo ou não, eles fritam ali. Então, automaticamente, o bacon, quando você joga bacon, eu faço bastante batata com cheddar e bacon. Então, o bacon, quando eu jogo ali, ele acaba espirrando óleo. Então, por ser branco e por ser um local novo, eu sempre opto por deixar sempre bem limpinho, então sempre tem que ficar limpando, porque querendo ou não, né, gente, o branco ele suja muito fácil, e é por isso que a Anvisa, né, Vigilância Sanitária, quer dizer, pede para os estabelecimentos ter tudo branquinho. Pra quê? Pra conseguir enxergar melhor a sujeira, né? Mas dá um trabalho pra ficar limpando isso que vocês não têm noção. Mas eu amo fazer isso, né, gente? Porque quando você tem um negócio que é seu, né? Um negócio que você construiu do zero, assim, é maravilhoso. Assim, e não tem... Eu não tenho nem palavras, porque eu fico muito emocionada, muito feliz, né? Porque eu e meu marido, a gente saiu de um local que a gente não tava conseguindo pagar aluguel. E Deus nos abençoou, né? Com um espaço, com um local que agora é nosso. E a gente abdicou da nossa sala, né? Literalmente, da nossa sala e da nossa garagem na nossa casa. Pra gente estar construindo esse cantinho aí, que é esse cantinho que vocês estão vendo, né? E depois de ter lavado a chapa... Ai, gente, vamos focar aqui no vídeo, né? Tô quase chorando aqui. Então, assim, Deus nos abençoou com esse local. E ninguém viu uma lanchonete nesse local, mas a gente conseguia enxergar. E foi tudo construído do zero. Então, assim, foi maravilhoso. Deus, assim... Ele escreve, eu não sei com vocês, mas na minha vida, assim, ele escreve torto em linhas certas. Eu não sei se é assim que fala, mas ele sempre causa um turbilhão de coisas na minha vida pra mim sair de onde que eu tô. Porque às vezes eu acho assim, gente, não sei por que isso tá acontecendo comigo, por quê? Porque tá acontecendo tanta coisa ruim, às vezes você não sabe por quê, mas às vezes é Deus querendo te tirar daquele local pra te colocar em um local melhor, um local seu, tá? Mas vamos voltar aqui pro vídeo, é isso. Depois de ter lavado a chapa, né, gente, eu tenho que lavar também os utensílios, né? Que é os moldes de ovo, todas essas coisinhas que fica sujando e fica crostas. E aí, eu já tinha colocado o alface de molho. Depois de colocar de molho assim, de molho na água sanitária, pra matar as bactérias, né? Primeiro eu coloco na água sanitária e depois eu venho lavando uma por uma. E eu venho separando as que tá boa e as que tá mais ou menos. Que as que tá mais ou menos, machucadinho assim, eu pego e já vou utilizando, né? Gente, essa semana foi bem fraquinho, então assim, nesse dia aí, eu achei que ia estourar, mas a gente não vendeu tanto. E eu vou falar pra vocês no final desse vídeo aqui quantos lanches a gente vendeu nesse dia. Vendas é assim, tem dias que a gente vende bastante, tem dias que a gente não vende tanto. Lembrando que a gente tem um mês, quase 2 meses aqui com a lanchonete aberta, né? E aí eu tô mostrando pra vocês o alface, gente. O alface, ele queimou. Se você coloca o alface em uma geladeira ou uma expositora que ela é muito gelada, o alface queima tudo. E esses alfaces que eu estou tirando, parece que tá bonitinho, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês direitinho. Tá todo queimado, tá vendo? Que ele está meio transparente, porque o frio da geladeira, né, literalmente queimou o alface. Então, não tem como usar e tem que pegar e jogar fora. E aí, foi um monte de alface jogado fora, desperdiçado, porque a geladeira, ela gelou mais do que tinha que gelar, né? E aí, o alface que eu lavei hoje, né, nesse dia aí, eu coloco embaixo. E o alface que eu já tinha, eu coloco na parte de cima. Pra mim reutilizando ele. Reutilizando não, né? Pra mim ir utilizando o que já está por mais tempo ali, né? Pra não estragar. Até porque já estragou um pouquinho, né? E depois, gente, no outro vídeo eu mostrei que tinha cheiro verde, que o meu marido tinha comprado.
coentro no lugar de salsinha, que são totalmente diferentes, mas ele pegou enganado, porque tava junto do coentro lá, tava junto da salsinha, aí ele pegou enganado. E aí, depois de ter deixado de molho esses dois também, né, eu peguei e vim cortando eles, pra depois a gente fazer alguns molhinhos, né, e eu gosto de deixar tudo cortadinho. Eu tava gravando um vídeo pra vocês, mas aí chegou uma cliente, aí eu tinha deixado a amostra, né, que eu tava gravando o vídeo, porque aqui é bem pequenininho a lanchonete. E aí ela viu, ficou olhando assim, o que ela tá fazendo? Aí meu marido, não, ela tá fazendo um vídeo pro TikTok. Aí eu vou deixar vocês escutar a conversa. Queria. Kawaii? Não, porque ela queria pegar lá de novo, mas não falou assim. Aí essa mulher não fica brava. Aí ela não viu quem que era a dona e o dono. Ela falou assim, será que o filho da mulher traz? Eu falei assim, tem filho não, só tem, agora tem mulher só. Ah, é? Não, mas tem ele, vocês vão querer? Mas agora não. E uma coisa que a gente fez, né, pra não desperdiçar tanto ovo e comprar ovo barato, porque hoje em dia o ovo tá 30, 35 reais, quase 40 reais, mais caro do que 1 quilo de carne. O que a gente faz? A gente compra uma caixa de ovo fechado, né, na granja, e aí a gente deixa aqui em casa e vai utilizando pra fazer os lanches, né, e utilizando em casa também. E também, pra não ficar tanto tempo aqui, né, no começo da produção a gente não fazia tantos lanches, a gente colocou uma plaquinha de vende-se ovo. Então, a gente deixou um ovo ali mais barato do que a concorrência. Que nem o ovo, a gente, por aqui tá, tipo, 30 reais. Aí a gente deixou o ovo por 25 reais. Só pra sair mesmo, entendeu? Então, às vezes, os clientes, eles querem comprar cartela de ovo. Aí eles vêm, compram o ovo e já vai embora, entendeu? Então, automaticamente, a gente acaba que economiza comprando o ovo mais em conta. Literalmente fresquinho da granja. E ele não dura tanto, então a gente tem que comprar mais vezes. E o bom disso é que não estraga e a gente acaba não perdendo produto, né? Porque tudo que a gente compra e não utiliza, a gente perde em dinheiro. Então, assim, tudo que a gente consegue vender, a gente acaba ganhando um pouquinho ali a mais. Lembrando que o ovo não é a nossa fonte de venda, porque a gente não vende muitas cartelas, vende 3, 4, assim, bem pouca. Mas é realmente assim só pra evitar que o ovo estrague, porque querendo ou não, o ovo estraga muito rápido. Mas é isso, né? E aí os talinhos, né, gente? Eu gosto de cortar bem pequenininho, antigamente eu não utilizava, eu jogava fora. Mas os talinhos eu corto bem pequenininho, mais pequenininho que eu posso. E aí eu coloco misturado ali com cheiro verde. E aí pro cheiro verde durar bastante, eu coloco na Tupperware e coloco na geladeira. E aí ele tem que ficar na geladeira. Se você vai utilizar, utilizou, já guarda, porque se ele descongelar, fica tudo estragado. E depois de ter mostrado pra vocês que ficou tudo limpinho ali, né, eu comecei a fazer uns lanches. Esse dia aí, começou a sair pedido umas 8h30, 9 horas. Então, assim, aí meu marido fica agoniado, né? Eu falei, não, amor, relaxa. Nossos pedidos, a maioria das vezes, sai depois das 8, 9 horas, né? Que o pessoal aqui, eu não sei, mas eles gostam de comer bem tarde. Então, a gente quer ter umas 11h30, meia-noite. É isso, né? E aí saiu uns pedidinhos. E aí eu peguei, já joguei ele na chapa, né? E comecei a fazer. Tem lanche de hambúrguer, tem lanche de hambúrguer com ovo, tem lanche de hambúrguer com calabresa, tem de calabresa. Tem bastante opções aqui no nosso cardápio. Aí depois de deixar os hambúrgueres ali na chapa, eu já vou fazendo a preparação, né? Das coisas que eu vou utilizar para fazer os lanches. Aí eu venho deixando presunto, tudo certinho, o presunto e o queijo, tudo arrumadinho, o alface, o tomate. Então eu gosto de deixar, tipo assim, eu não deixo muito prontos, porque tem que deixar assim, ó, o presunto e depois o queijo, presunto e depois o queijo. Aí depois que eu vou montando ali a quantidade, tá saindo 4 lanches ali, eu já venho logo em seguida cortando também o alface, o tomate, que tem que deixar tudo bem arrumadinho pra quando estiver pronto, né? Porque esses lanches aí pra fazer demora uns 15, 10 minutinhos. Então, nesse tempo, esperar o ônibus passar, porque nesse tempo que ele está ali na chapa, eu já venho pegando e já venho deixando tudo preparado. Essas coisinhas que eu tô mostrando pra vocês, né? E aí agora eu venho
Você viu que ali a chapa já tá vazia, né? O lado que tava quente, porque todos eles já ficaram prontos, né? Os produtinhos. E aí, eu já venho cortando as embalagens pra cortar os pão, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso. Vou deixar vocês vendo aí um pouquinho. Se você assistiu outro vídeo, você viu que eu gosto de cortar o pão em 3 partes. Pra preservar ali o alface e o tomate, quando chegar na casa do cliente, não chegar murcho. Eu gosto de estar fazendo isso. E depois de ter feito todos esses preparos ali, eu já venho deixando os lanches montadinhos na chapa. Depois que eles ficam montadinhos na chapa e já estão todos prontos, eu jogo o presunto e o queijo ali em cima, deixo eles dar uma esquentadinha, pro queijo dar uma derretida. E aí eu já venho montando os lanches um por um. Eu dei uma acelerada, tá, gente? Porque senão o vídeo ia ficar muito grande. E esse era o primeiro pedido da noite. Saiu 4 lanches. Aí eu tô mostrando pra vocês como que a gente vai... Como que eu embalo, né? E aí eu venho embalando eles, né? Colocando ali nas embalagens. E venho também anotando qual lanche que é. Basicamente, ele pegou 3 iguais, 3 lanches número 8, se não me engano, e um lanche diferente, que é o lanche com calabresa. E aí, aqui a gente coloca os lanches na sacola. A gente ainda não tem logo de sacola, porque fica mais em conta pra gente ainda que tá começando, né? Então, tudo vai conforme Deus vai permitindo, né? E aí a gente coloca uma maionese pra cada lanche, a gente coloca 2 ketchup pra cada lanche. E vai assim, né? Depois de ter feito aquele pedido, saiu mais um pedido mais tarde, que foi de contrafilé, bacon e ovo. Esse é um filé que meu marido acabou de cortar, né? A gente corta os filé e já deixa preparado e temperadinho, com as datas tudo certinho. Isso aí, quando a gente corta, não dura uma semana, porque é o que mais sai, que é contrafilé e ovo e bacon. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da produção, né? É o mesmo processo. Joga ali os produtos na chapa, deixa eles ali fritando, né? No caso, assando. É fritando, né? É fritando. Deixa ali na chapa. E logo em seguida já venho pro preparo ali do pão, do queijo, presunto, do alface. E lembrando, tá, gente, que enquanto eu tô fazendo os pedidos, alguns clientes, eles gostam de vir pedir. Então, eu estava ali conversando com meu marido enquanto estava gravando. E esse pedido não é um pedido que vai bacon. Eu falei bacon, mas não vai. Na verdade, é o quê? É contrafilé, queijo, presunto, ovo, requeijão cremoso e batata palha, tá? Esse daí, ele é um pouquinho maior. Então, ele vai bastante coisas. E aí, eu já deixo tudo ali do lado pra tá fazendo. E a batata palha, graças a Deus, eu vi que já tava acabando. E aí, a gente tem que comprar mais. Eu não sei vocês, mas toda vez que vai acabando alguma coisa aqui em casa não, né? Aqui na lanchonete, a gente fica muito feliz. Porque, querida, não, se tá acabando é porque tá vendendo, né? E aí, uma dica pra você que tá aí, que coloca a batata palha, se der, né? Porque às vezes é corrida aí a sua chapa, o seu estabelecimento. Coloca ali a batata pra esquentar um pouquinho na chapa, que ela fica mais crocante ainda, fica uma delícia. Só que nesse dia eu cometi uma gafe, porque eu tinha que gravar o vídeo pra vocês, tinha que ficar escutando o meu marido conversar com o cliente que tava ali, né? E querendo ou não, eu acabo prestando atenção. E é muita coisa prestando atenção e acaba dando um erro, né? E aí eu deixei ali, né? A batata palha pegar um saborzinho, pegar ali uma crocância maior do que ela já tem, né? Pra ficar um lanche ali diferenciado. Enquanto isso, né? O meu marido, ele saiu pra fazer uma entrega e eu tenho que ficar olhando, né? Essa é a visão que eu tenho. Aí eu tô na chapa e toda hora eu tenho que ficar virando e olhando pra ver se tá vindo gente ou não. E aí chegou um cliente, eu fui atender. Só que, gente, quando o cliente chegou, eu acabo ficando um pouquinho fora da chapa ali, né? E quando eu saí da chapa, eu vi que a batata palha, ela tinha queimado. Gente, tinha queimado. Nesse meio tempo aí, eu não tirei a batata palha, porque a batata palha, quando você coloca, ela já é pré-frita, né? Ela já é frita, então você não pode deixar muito tempo ali. Quando eu fui colocar no lanche, eu vi que tava queimada. E aí eu troquei, eu joguei outra batata palha ali, né? Eu tirei, não tá mostrando no vídeo, mas eu tirei a batata palha que tava ali e coloquei outra. E aí, essa é a outra que eu já fiz, né? Porque ela tem que ficar da mesma cor. A outra, ela ficou escura e ficou queimada. E aí meu marido chegou de uma entrega e eu já joguei fora, né? Porque não tinha muito o que fazer. Enquanto isso, eu montei ali o lanchinho, né? E deixei ali o presunto e o queijo
fica no quente, né, gente? Pro queijo ele ficar derretido. Logo em seguida, eu já venho e monto o lanche. Aí, vocês vão ver como é que eu monto o lanche, né? Aí, eu pego lá o queijo, presunto, o requeijão, o queijo, presunto, os produtos mesmo do lanche. E venho montando, né, com alface e o tomate. No caso, já saiu 5 lanches nesse meio tempo. Saiu 5 lanches. Esse aí é um lanche de contrafilé, requeijão, batata palha e fica assim no nosso lanchinho. E agora eu vou embalar como de costume, né? E aí eu vou falar pra vocês o horário que saiu esse outro pedido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando esse pedido saiu, gente, já era 9h16, né? Os pedidos saíram bem pouquinho. Nesse dia a gente não vendeu tanto. E aí eu vou montando os lanches aqui e vou falando pra vocês quantos lanches foram saindo. Esse dia foi bem fraquinho, mas pra nossa alegria, a gente abriu na segunda-feira de feriado e vendeu pra caramba. Geralmente a gente não abre na segunda. E essa é a visão que eu tenho quando meu marido sai. Nesse dia saiu 8 lanches. Os outros 3 lanches eu não consegui gravar, por causa que eu errei a batata ali e decidi não gravar mais pra não ter erro, né? Meu marido, ele fez esses biscoitinhos, né? E é uma delícia, tava bem quentinho e eu acabei comendo. Ficou maravilhoso. E aí, gente, nesse dia a gente vendeu 8 lanches, saiu mais 3 lanches e eu não consegui gravar pra mostrar aqui pra vocês. Mas eu lavei a louça, cortei o bacon que tinha pra cortar, que eu tinha deixado descongelar. E depois disso, eu peguei e guardei tudo isso, né? Nosso dia foi assim, quer dizer, nossa noite foi assim de trabalho. Guardei o bacon, né, pra congelar pra gente usar nas batatas. Tampei a chapa, a fritadeira e lavei a louça. Inscreva-se no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.